Olá pessoal, tudo bem? Que bom estarmos juntos novamente. E olha, hoje a gente tem assuntos bem diversos. Nós vamos falar sobre uma escritora maravilhosa que está aqui conosco, que vem com um livro muito bacana. É um tema que está em alta, gente. Está sendo conversado até na novela da Globo, a novela das 8, das 9, né? Gente, e é incrível, a gente vai falar também sobre um processo que todas as empresas precisam, que é aquele processo de imposto de renda, né? Tem que passar por isso, todo mundo tem que passar, senão o leão, já viu, né? O leão não perdoa. Tem muita coisa pela frente e eu quero agradecer a sua audiência, dizendo que se você perder esse programa, quiser assistir novamente, vai lá no nosso canalzinho no YouTube, tá? Se inscreva no canal, dá um like, faça parte com a gente e compartilhe o conteúdo. É sempre muito bom estar sendo compartilhado nas suas redes sociais também. E a nossa amiga de hoje, a nossa primeira colega é a Vanessa Ayraliz. Vanessa, tão novinha, gente, olha só que linda, e escreveu esse super livro. Nossa, menina, que senhor de um livro, hein? Quantas páginas, Vanessa? Tem 550. Meu Deus! Quantos anos você tem? Eu tenho 20, olha só. 2 livros publicados já, então... Vanessa, 20 anos, 2 livros. Bom, esse aqui é o Sugar, que nós vamos conversar, que é um tema super em alta, que está na novela. Fala aí, produção, a novela das 8 ou das 9, que a gente fala. É das 9, né? Novela das 9 da Globo lá, que está falando sobre esse assunto, Sugar Daddy, Sugar Baby, enfim. E é sobre isso, mais ou menos, esse primeiro livro. Isso. E você tem um segundo também. Tenho, é 1899 o nome. 1899. Isso. Sugar é um assunto que está em alta. Agora, 1899, por que esse nome do livro? Então, na verdade, ele é um romance, os dois são romances lésbicos, né, LGBT, e esse, eu sempre tive o costume de escrever histórias mais contemporâneas mesmo, e que passam nos nossos tempos de hoje, mas aí, com 1899, foi uma aposta mais em livros de época. Eu sempre tive muito interesse, eu sempre gostei muito de filmes, séries de época, então eu tive essa ideia lendo José de Alencar, inclusive, Senhora, que eu gosto muito daquele livro, e eu comecei a fantasiar muito, assim, naquele cenário e tudo mais, e aí veio essa ideia de escrever um romance de época entre 2 mulheres, e aí o livro retrata muito aquela questão do casamento arranjado. Então a gente tem uma protagonista, a Isis, que ela já é casada, já é uma madame, assim, da elite e tudo mais, e tem a Alice também, que acabou de chegar no estado de São Paulo, né, a história se passa no estado de São Paulo, e aí a Alice, ela já tem 20 anos de idade, a família dela tá, assim, doida pra ela arrumar um marido logo, casar logo, né, porque por conta das questões sociais daquela época, e aí a família dela convida a Isis para poder ajudar eles a encontrar um marido ideal para ela, digamos assim. E aí nessa busca, nessas conversas que elas vão tendo para conseguir encontrar o homem certo, digamos assim, elas acabam se apaixonando, e aí eu construí o romance a partir disso. Aí é uma duologia, são 2 livros, e o primeiro saiu em dezembro e o segundo vai sair agora dia 1º de maio. Então são 2 livros e é bacana que, veja, ela se conhece com uma outra pessoa e acaba se apaixonando por ela, sendo do mesmo sexo. Então ela talvez fosse lésbica e nem soubesse. Isso. Tem várias questões aí para serem discutidas, né, nesse livro. 1899. Em 99, que legal. E é uma trilogia, não, é uma duologia. São duologia, né? Isso. São 2 livros. Olha aí, gente, estão vendo a capa aí, muito bacana. Mas eu ganhei esse aqui de presente. Sugar. E eu quero falar muito sobre esse tema, que olha, eu recebo, assim, como jornalista, várias pautas, e eu tenho recebido muitas pautas a respeito desse assunto. Sugar Daddy, Mommy Daddy, né? Fala Sugar Mommy. Sugar Mommy, isso. Sugar Mommy, isso. Fala pra gente, por que esse nome que você colocou nesse livro? Por que esse assunto? É um tema muito atual. Eu estava vendo as histórias no Twitter, assim, estava lendo algumas threads, né, que as pessoas vão contando as experiências que tiveram, e a partir disso eu me inspirei a escrever uma história assim, e eu me lembro que, inclusive, uma coisa muito interessante sobre esse livro é que eu queria, antes de ter a ideia propriamente dita de escrever ele, eu queria muito desenvolver alguma história em que uma das protagonistas sofresse em relação à homofobia familiar, especificamente a homofobia materna, que é uma coisa que eu passo muito,
E quando eu escrevi esse livro, inclusive, eu tinha 16 anos, assim, quando eu comecei. E eu queria muito começar a desenvolver algo assim, porque eu não tinha muita perspectiva em relação a, minha família vai me aceitar como uma mulher bissexual ou não? Será que eu vou ser segregada da família? Eu vou ser excluída e tudo mais? Aí eu queria escrever um livro em que a protagonista passasse por essas questões, mas ainda assim conseguisse se reerguer e conseguisse viver a vida dela e ser feliz, mesmo passando por essa tristeza, né? Então, eu vi na oportunidade de Sugar, assim, nesse cenário em que ela é mais nova e tudo mais, e tentando seguir os seus sonhos, que ela pudesse passar por isso e ainda assim ter um relacionamento e construir uma família a partir daquele amor. Gente, que bacana, né? São tantas ideias que passam na minha cabeça agora. Mas vamos lá por partes. Você tem 20 anos. Isso. Começou a escrever com quantos anos, Vanessa? Eu comecei com 12. Eu gostava muito de escrever histórias, assim, de ficção, sempre ficção. E eu gostava muito de escrever histórias fanfics, né? Pra quem não conhece, fanfic é ficção de fã. Então, se você assiste um filme ou uma série, alguma coisa, e você gosta de um casal específico, você escreve uma história sobre aquele casal. E aí eu gostava muito, assim, de alguns casais de novela, eu lembro, umas coisas assim. E eu comecei mais nesse universo, né? Então, fui escrevendo uma história sobre cada coisa e tudo mais, de repente sobre série, até que foi desenvolvendo, né? Gente, olha, eu tô impressionada, né, pelo talento. E como que foi? O seu primeiro livro, você terminou quando você tinha quantos anos? Quando eu terminei, eu tinha entre 17 e 18. 17 e 18. Mais ou menos. Daí você falou, olha, você é escritora, como que foi, gente? Conta pra nós esse processo. Esse universo dessas meninas que escreviam as fanfics, eu fazia parte de um grupo, assim, né, de pessoas no Twitter mesmo, conhecia muitas amigas que escreviam fanfics também e que começaram a publicar, começaram a conseguir se encaixar nesse mundo e começar a expandir o seu público, né? E aí eu comecei a ver que não era tão impossível assim, porque até então eu achava, nossa, publicar um livro é a coisa mais difícil do planeta Terra, a gente tem essa ideia, né? E também tem aquela ideia leiga de falar assim, não, tal coisa está escrito no livro, é como se fosse uma verdade, né? Como a gente dá importância para isso, né? Valor, né? Valoriza, né? Uhum. Então, na verdade, o que ajudou muito esse processo foi a Amazon. A Amazon tem o Kindle Unlimited ou outros planos também, em que você pode... Na verdade, eles deixaram muito acessível esse processo de você conseguir publicar um livro. Então, é muito mais simples. Eles têm o próprio programa deles de você fazer a diagramação do e-book e tudo mais. Da Amazon? E isso é muito bom, assim. E aí acessa muita gente, alcança muita gente fora da sua bolha. E é muito barato, né? Você só tem que gastar, digamos assim, com a capa. Se você quiser contratar pessoas para divulgar, você contrata. Quiser contratar artes para fazer, para divulgar mais, mas aí é a parte, né? Mas para publicar mesmo, você gasta com a capa, só se você quiser também, que é quase que você saiba fazer por si só, você faz. Tem pessoas que têm vários pontos de vista diferentes, né? Aqui tem uma mami, né? Isso. Que no caso seria a mulher mais velha, que vai ser a pessoa que vai ajudar financeiramente essa moça mais jovem. Sugar Daddy, Sugar Mommy, qual que é a idade, a diferença de idade que tem que ter com o Sugar Baby, com a pessoa mais jovem, você sabe? Não tem assim exatamente, tem que ter tal idade. O que tem que ter é a pessoa mais velha ter a condição financeira para bancar aquilo. Então, a pessoa mais velha, ela tem os objetivos dela de, eu preciso de alguém para ter uma relação sólida, uma relação que eu possa ter confiança, uma relação em que eu tenha alguém para ir para os lugares comigo e tudo mais. E a pessoa mais nova, geralmente, ela precisa, vamos supor, pagar o aluguel, pagar a faculdade e também ter uma relação mais madura. E aí essas duas pessoas se encontram nesse cenário para que elas possam ter essa troca, assim. Então, esse diálogo em relação a essa troca mesmo de interesses, digamos assim, ela é sempre muito, muito conversada desde o princípio, desde os primeiros encontros, isso já é bem pautado. E, enfim, muito claro. Muito claro, exatamente. Então, dizem que, até você escreveu aqui, o relacionamento sugar é o tipo de relação mais transparente e honesta que uma pessoa poderia ter. Isso. Essa é a sua visão? Acredito que sim, porque essas intenções, elas são sempre muito, muito transparentes desde o início, elas são sempre muito conversadas desde o início. Ninguém enrola ninguém. Isso, exatamente. Não tem aquela questão do joguinho, será que quer, será que não quer? Não tem isso, no caso, então... Que bacana. E no seu ponto de vista, o que você acha dessa relação sugar? Dê sua opinião, escreva aí pra gente no nosso canal no YouTube, tá? O nosso contato tá aí pra você também, participe com a gente. Porque tem várias visões. Tem gente que já ouvi gente de falar, não, isso aí é prostituição, é a mulher que está se prestando à prostituição.
Ou o contrário, né? Porque às vezes pode ser o rapaz pode ser também. E uma mulher mais velha, ou então tem todas as configurações ali. Num relacionamento bissexual, mulher para mulher, enfim. E essa questão, são visões diferentes, né? Já ouvi falar de prostituição. Você acha que é isso também? Então, eu até abordo muito isso no livro, tanto na introdução dele quanto nos primeiros capítulos. Uma das protagonistas tem esse dilema dentro da cabeça, de será que é prostituição, será que é errado, será que não é? Mas a questão é que cada um tem uma visão, né? Mas a prostituição eu entendo que seja uma coisa mais... você vai ter uma relação sexual comigo e eu vou te pagar e acabou. E nessa questão é mais assim, sobre um relacionamento de fato, um namoro de fato, e a questão sexual ela não está inclusa diretamente. Você só vai ter uma relação sexual com aquela pessoa se você quiser e se a outra pessoa também quiser. Pode, por exemplo, ser algo em que a pessoa mais velha queira só... Companhia. Isso acontece muito também. Então, também é uma coisa mais platônica, né? Exatamente, então também é uma opção aí, né? É verdade, gente. São várias situações. E acho que é bacana, né, essa questão da sinceridade, né? Mas amor, sentimento não tem aí. No começo, aí depende de o que cada um quer. Aí no começo desse livro, a protagonista mais velha, ela não quer se apaixonar de jeito nenhum, mas né, a história vai acontecendo e tal, e isso vai mudando. Aí depende do casal. Depende, né? Isso. Então nem sempre, às vezes pode nascer uma grande paixão e as pessoas nunca mais quererem se separar e acabarem até se casando, né? Tem muitos depoimentos de pessoas que se conheceram nessa configuração e acabaram se casando e têm filhos e tudo mais, e cria uma família, uma vida inteira junto. Então, na novela que a gente vê agora da Globo, das 9, né? A gente vê que tem a Guida, né? Que é a Baby Sugar, né? Isso, Sugar Baby. Sugar Baby. Isso. E o... Como é que é o nome do cara lá, gente? Aquele ator lindo, maravilhoso, que é o Sugar Daddy, né? Que a gente vê que ele é o patrocinador, né? E ela tá com um guerra e depois tá com outro, enfim, são só patrocinadores da vida dela. E eu acho interessante esse tema ser tão explorado até mesmo no cinema, né? A gente vê aquele, tem uma série do Cineflix agora, The Last of Us. Isso aí. Que o protagonista, ele se julga um sugar daddy, né? Então é uma coisa que está sendo muito conversado. Eu acho que esse livro é bacana, pertinente e é uma história, como você falou, entre duas mulheres. Já sai também bem do convencional, né? Isso. Uma questão desse livro é que assim, a pessoa vê, é sobre Sugar Baby, sobre Sugar Mommy, e ela acha que a história vai ser exclusivamente sobre isso, só que na verdade esse é só o plano de fundo, sabe? O plano de fundo, assim, o cenário mesmo, porque a história em si, ela aborda muito sobre os traumas de um relacionamento abusivo. A protagonista mais velha, no caso, ela passou por uma relação em que ela era constantemente manipulada e tudo mais, então o livro aborda muito isso e sobre essas dificuldades que ela tem de se abrir de novo e de confiar de novo em outra pessoa. Trata muito também sobre maternidade, sobre alienação parental, muito assim no livro inteiro, e também essa questão da homofobia familiar e tudo. Então é um livro assim que ele trata de muitos outros aspectos, e muitos outros aspectos são mais importantes do que essa relação sugar de fato. Que bacana, gente, olha só. Que bacana, eu quero te agradecer. O nosso tempo está acabando, né? Já estourou? Ai, gente, foi uma graça falar com você, Vanessa. Adorei. Muito profundo o seu livro, muito inteligente você, né? Ai, muito obrigada, Rose. Foi uma honra, assim, participar com você aqui e ter essa conversa. E, inclusive, muito obrigada pela oportunidade. Imagina, eu que te agradeço, eu que me sinto honrada. Excelente provocação para o leitor, né? Isso mesmo. Então, adquira o livro Sugar, da nossa Vanessa Aira Liz. Onde pode ser adquirido? Você consegue adquirir o e-book dele na Amazon, inclusive o programa sai no sábado, né? Acho que até lá o livro vai estar gratuito, inclusive, porque... pode estar gratuito. Olha hoje, só, gente, vê lá. Porque hoje faz um ano que que eu publiquei o livro, né? Então, como presente de aniversário, digamos assim, para os leitores, eu coloquei o livro, o e-book versão gratuita. Isso, na Amazon, e a versão física você consegue achar tanto na Shopee quanto na Wiclap, aí tem edições diferentes no caso, mas no meu Instagram também você consegue achar, é Vanessa
Saira Liz, aí no link da bio você também consegue entrar em contato com todas essas páginas. Que bacana. E se você quiser fazer algum evento, levar a Vanessa, né, para falar, levar os livros e debater, né, nas escolas, eu acho isso muito rico. Olha aí, passa para nós o teu telefone, anote aí. Seria uma honra, né? gente. Qual que é o número? O DDD é 19 99577 9504. Super bacana, gente. Olha aí a sugestão. Acho que tema bacana para você conversar no ensino médio ou na universidade, enfim. E parabéns. Muito obrigada. Agradeço a sua presença aqui. Eu que agradeço, Rose. Muito obrigada de coração.